Bom, a movimentação da diplomacia depois das eleições venezuelanas e ainda o clima tenso no país são assuntos da nossa entrevistada de agora, a doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, pesquisadora do Observatório de Regionalismo, Flávia Loz de Araújo. Tudo bem, professora? Muito obrigado mais uma vez por participar aqui da programação da Jovem Pan. Muito bem-vinda. Boa noite, Thiago. Eu que agradeço o convite. Bom, a gente já estava discutindo aqui, acompanhando as informações sobre essa pressão diplomática, não só em relação à Venezuela, mas também em relação ao Brasil. A senhora acredita que é possível haver alguma mudança de rumo nessa discussão, porque as atas não foram apresentadas e dificilmente serão, a senhora concorda? Concordo que a gente tem um imbróglio e um impasse muito grande na Venezuela com relação a essas atas. E a gente não consegue também ter nenhuma sinalização de que o governo Maduro vá abrir uma transparência, uma auditoria. Essas atas estão no Conselho Eleitoral Nacional da Venezuela, passaram as atas, que nada mais são do que um arquivo impresso de cada comitê eleitoral, né, de cada sessão eleitoral, desculpe, mas isso foi para o Tribunal de Justiça, mas a gente não sabe qual vai ser o resultado. E também tem uma outra questão, que é a falta de confiança nas instituições venezuelanas. E, por outro lado, a oposição tem cópia das atas que foram disponibilizadas num site, mas não tem a totalidade das atas. Então, em quem confiar, em quem acreditar, a gente sabe que temos um problema, que essas eleições não foram plenamente democráticas, como o próprio Centro Carter, que é um dos maiores institutos que faz esse tipo de observação eleitoral, disse. E daí cria esse imbróglio, essa dificuldade também para a diplomacia dos países vizinhos, reconhecer ou não o governo Maduro ou o seu opositor. Professora, o Cristiano Vilela faz a próxima pergunta dessa nossa conversa sobre a Venezuela. Vilela? Professora, boa noite, satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Professora, como fica a situação do governo brasileiro nesse sentido? Num primeiro momento, o governo se colocou dentro da questão de exigir a apresentação de atas que não vieram a público, mesmo que eventualmente venham, talvez possa haver ali uma dúvida com relação à veracidade dos documentos apresentados. Enfim, como o Brasil fica nesse contexto, sendo pressionado por um quadro fático na Venezuela e, por outro lado, sofrendo a pressão da opinião pública e da comunidade internacional? De fato, o governo brasileiro está numa posição difícil, mas do ponto de vista da política externa brasileira, essa cautela, ela ocorreria independentemente do governo de plantão, eu diria. Isso pela tradição que nós temos de sermos extremamente cautelosos, principalmente nas situações que envolvem os vizinhos. Isso por conta da nossa tradição de pacifismo na política exterior, ou seja, não intervenção nos assuntos externos e resolução pacífica de controvérsias. Mas o que está acontecendo agora é que a gente tem mais pressão internacional para que o Brasil dê uma resposta. Então, o que a gente vê é que o tempo para essa política nesse modo está se esgotando. Então, em breve, a gente vai ter que responder. Eu sei que tem muitas críticas contra a postura do governo brasileiro agora, mas vejam como isso foi importante na questão da Embaixada Argentina. A gente precisa ainda de um interlocutor de peso. A Colômbia é um país importante, mas o Brasil tem mais peso, não só para dialogar com o Maduro no que for possível, porque a gente sabe que, e nem sabemos, aliás, quanto tempo ele vai querer dialogar, mas também em relação a dar uma resposta para o cenário internacional. E internamente, aí a oposição brasileira, claro, tem usado toda essa situação com um argumento contra o governo Lula. Então, são duas situações muito difíceis. Acho mais fácil resolver a diplomática. Professora Flávia, a oposição na Venezuela, integrantes estão sendo presos e a gente vê, no entanto, uma mobilização dos oposicionistas. É possível fazer comparações de momentos diferentes? Por exemplo, nas últimas duas eleições da Venezuela, com a vitória de Nicolás Maduro também, essa foi a terceira. A senhora acha que agora a oposição está mais focada na possibilidade de se conseguir reverter o resultado? A estrutura é melhor para a oposição ou não necessariamente? A oposição está menos dividida. A gente conseguiu, quer dizer, a oposição, né, a gente consegue enxergar isso enquanto analistas, mas a oposição venezuelana conseguiu diminuir a fragmentação, as brigas internas que existiam e centralizar essa força na Maria Corina.
Então, isso é muito importante para que se levantasse a oposição e que conseguisse não só participar das eleições, vocês viram que não foi fácil, e também nesse momento pós-eleitoral em que a gente tem um cenário caótico, em que eles estão agora nas cordas, né, sendo questionados e sendo perseguidos. A oposição tem passado por muitos problemas. A gente tem visto até algumas ameaças contra o Edmundo Gonzalez. Então, o cenário para a oposição melhorou, mas porque eles se fortaleceram e eles escolheram uma via democrática, pelo menos dentro dessas eleições. A gente não pode esquecer que anos atrás a gente teve um outro presidente autoproclamado e nem foi por eleição, que foi o Juan Guaidó. E isso só fortaleceu o governo Maduro, junto aos seus apoiadores, e criou uma situação caótica também na Venezuela. Então, a oposição também mudou, digamos, e se fortaleceu dentro da democracia nesses últimos anos. Por isso que tem recebido tanto apoio internacional, não só dos Estados Unidos, que foi o que aconteceu com o Guaidó naquela época, se a gente pudesse comparar as duas eleições. E o que tem acontecido agora é que a oposição tem sido mais reprimida, sim, pelo governo Maduro. Ele endureceu enquanto governante daquele país. Professora Flávia Loz Araújo, de Relações Internacionais, muito obrigado pelas análises aqui na Jovem Pan e até a próxima. Bom descanso. Obrigada, até a próxima.